Nós somos a Digna, completamos agora no ano de 2020 10 anos de pesquisa continuada, trabalhando juntos, com diversos trabalhos para diversos públicos. O que nós percebemos ao longo desses 10 anos, retomando esses 10 anos, é que uma coisa que fica muito forte no nosso trabalho é uma busca sempre por uma reflexão e algum tipo de intervenção poética no cotidiano da cidade de São Paulo, a partir do cotidiano e no cotidiano. E lembrando assim que a Digna tem 10 anos, mas a Digna faz parte de um contexto, né, de um teatro muito específico que a Cooperativa Paulista de Teatro, que é da Cooperativa Paulista de Teatro, que assim, a gente faz parte, junto com um monte de coletivo, faz parte dessa cooperativa, né? E cada um com a sua especificidade de trabalhos estéticos e maneiras de atuar, mas sobre um guarda-chuva maior, de um modo de produção em grupo. Desde o começo da nossa pesquisa, em 2010, a gente tem a ideia de trabalhar a relação do indivíduo com o todo dentro da cidade de São Paulo e a ideia de teatro como convívio. Nós trabalhamos juntos porque somos como uma família. Esse convívio está no que diz respeito ao mais profundo mesmo dessa nossa relação. Nós temos um trabalho que é ética e esteticamente em busca do convívio. Desde o nosso trabalho, que iniciou, né, a nossa pesquisa, o desencontro, na época éramos só eu e a Vitória, a gente já tinha uma proposta performativa de relação direta com a cidade, em que a gente propunha contrastes das nossas ações, dos nossos textos, com o dia a dia do centro de São Paulo, né? Então, a relação com a arquitetura, a relação com os passantes, e de lá para cá a gente vem lapidando esse nosso conceito de convívio, de relação direta com a cidade e da relação das histórias individuais com o todo, o organismo completo da cidade de São Paulo. A chegada logo na sequência do Vitor também vem de uma série de encontros de afeto, de uma série de relações de amizade e a partir desses encontros é que a gente vai construindo essa nossa rede e esses nossos convívios. E aí em 2013, 2014, a gente começa a fazer um projeto maior que se chama Trilogia do Despejo. Essa Trilogia do Despejo começou a partir de uma experiência que eu vivi. Eu morei por 1 ano num imóvel ocupado, no centro de São Paulo, na Rua APA, e esse imóvel corria o risco iminente do despejo. O espetáculo Condomínio Nova Era resgata a memória dos moradores da pensão Nova Era, que se situa no bairro paulistano Campos Elíseos, na Rua APA, número 152. A gente, então, nas nossas histórias, a gente parte de histórias verdadeiras, paulistanas. A gente ficcionaliza partes dessas histórias, a gente traz também questões biográficas das nossas famílias, até autobiográficas. A gente ficcionaliza isso e a gente parte do micro, do pequeno, do universo íntimo daquele personagem e a gente vai expandindo para que a gente consiga abarcar todas as questões sociais que determinam as relações humanas que a gente vive na cidade. E nessa montagem foi muito interessante porque para a gente não interessava só o discurso do espetáculo, não nos interessava só dizer a violência que acontece com relação à moradia. Nos interessava também criar fisicamente nos espectadores essa sensação de despejo, né? Então aquele trabalho que veio das meninas, né, do desencontro, do convívio na rua, no Nova Era, no Condomínio Nova Era, mesmo acontecendo no palco não, em espaços não convencionais, mas um espaço fechado da rua, a gente tentava já entender como que a gente compartilhava os corpos junto com os espectadores e a sensação do despejo era física. Já em entrevãos, diferente do Condomínio Nova Era, os espectadores são convidados à intimidade de uma casa, de fato.
né, de uma moradia, aonde o personagem recebe os convidados, recebe os espectadores, se apresenta para eles numa situação onde as pessoas são convidadas a experimentar o que está acontecendo ali. Acima de tudo, elas são convidadas a uma experiência. A gente não gosta muito dos títulos de interatividade nem de imersão, porque a nossa prioridade não está na estética do que seria a interação ou a imersão. Às vezes a interação e a imersão podem se dar para nós de uma maneira muito singela. E é muito importante para nós que isso aconteça sempre a partir de um convite e nunca de uma imposição, né? O convívio para a gente acontece a partir do convite. O público agindo dentro desses universos micro e macro. Então a gente coloca, o público vai a 3 casas em pontos diferentes do centro de São Paulo, acompanha o universo íntimo dessas personagens dentro da sua própria casa, e num dado momento a personagem sai pelas ruas da cidade, o público vai atrás, tendo como guia um áudio que os leva a fazer relações entre aquelas questões íntimas e particulares, privadas, com o que está acontecendo na cidade. No ano de 2017, nós fomos pela primeira vez contemplados pela lei de fomento ao teatro para a cidade de São Paulo. E foi um ano de muito trabalho, muita experiência e muito frutífero. Para a gente dar continuidade à trilogia, a gente fez os convescotes, que eram imersões intensas que a gente fez em 5 bairros diferentes da cidade, tentando entender quais eram as dinâmicas das relações humanas ali e o histórico de cada bairro. Caçador de irmãos. Foi aqui que eu visitei a minha sobrinha pela última vez. Eu morri em 1964, junto com o nosso país. E nós tivemos também a oportunidade de radicalizar essa experiência do convívio com e na cidade, a partir de 5 experiências em 5 bairros diferentes, nas 5 regiões de São Paulo, aonde a gente, com muitos artistas convidados, uma grande rede de pessoas participando juntas e trabalhando da maneira mais horizontal possível. Tudo isso para desenvolver os convescotes, para desenvolver o estilhaço de Janela Ferve no Céu da Minha Boca, que é um trabalho que a gente está agora tentando desenvolver ainda em meio à pandemia, mas a ideia é que logo após a pandemia a gente consiga produzi-lo. Então, essa trajetória passada nossa foi toda pautada na rua. Mesmo quando não estávamos diretamente na rua, levávamos para os espaços essa sensação física de relação, né? E aí chegou a pandemia, a gente foi contemplado com fomento para finalizar a trilogia do despejo. Chegou a pandemia, além do desespero mesmo, energético e artístico, também teve o desespero financeiro, né? A gente perdeu os nossos empregos, a gente ficou numa situação com receio de até não conseguir manter o espaço de moradia que a gente estava vivendo. E aí a gente ficou um tempo em silêncio, porque a gente pensava, poxa, mas fazer algum trabalho online... Mas por questões práticas da vida, a gente precisava gerar trabalho, gerar dinheiro, pagar as contas. A gente teve um impulso, na verdade, muito tomados por uma iniciativa de amigos da Argentina que nos chamaram para fazer uma performance em vídeo de 3 minutos para falar sobre a situação da pandemia no Brasil. A gente acabou produzindo um videozinho de 3 minutos para eles e a gente ficou muito feliz com o resultado. E falou, bom, então talvez a gente consiga chegar no nosso público, nisso que a gente entende de teatro como convívio, também pela tela. Então a gente decidiu
investir o nosso próprio recurso financeiro, energético, de todas as ordens, num experimento. Nós decidimos experimentar as plataformas digitais de maneira totalmente independente, para conseguir fazer mesmo uma retomada de sobrevivência. O nosso desejo de sobreviver tanto artisticamente quanto financeiramente resultou em Vazante. Oprimidos por essa necessidade, a gente acabou retomando um material que ainda estava num período muito experimental e muito teórico, que eram materiais de pesquisa para 2 solos que a gente faria, um solo meu e um solo da Vitória, que tinham recortes diferentes, mas os 2 falavam sobre como a sociedade patriarcal vê o feminino, vê as mulheres e trata as mulheres. A gente retomou esse material e em discussões em meio à pandemia, cada um nas suas casas, a gente foi desenvolvendo o Vazante. A gente não quer adaptar um trabalho nosso para a plataforma online. A gente quer experimentar a nossa pesquisa na plataforma online. A gente escolheu fazer o Vazante pelo Zoom e foi entender o que era o Zoom, foi entender o que era essa plataforma, foi descobrir as possibilidades de criação nessa plataforma. E o Vazante foi muito importante para a gente, foram 2 temporadas, a gente fez 14 apresentações online, eram poucos espectadores por sessão, mas todas lotadas. Então o Vazante foi importante financeiramente, porque foi graças ao Vazante que a gente conseguiu se manter fisicamente e também perceber que a nossa pesquisa poderia ocupar outras plataformas. E foi uma surpresa muito agradável, porque a gente se descobriu capaz de trazer a nossa pesquisa, tanto essa ideia de sair do íntimo para tratar de uma questão maior que atinge agora ao mundo, né? E a gente tinha algumas vontades com esse experimento, a gente não queria abrir mão dessa ideia de teatro como convívio. Então a gente começou a se perguntar se daria para movimentar ou engajar minimamente o corpo do espectador nesse encontro, né? Mesmo que seja um encontro virtual, que qualidades de encontro a gente consegue desenvolver. Como é que a gente convida essa pessoa a conviver com a gente, mais do que interagir? E aí foram muitas descobertas de que esse convívio pode acontecer apesar da pessoa estar em completo silêncio do outro lado, apesar da pessoa estar com a câmera fechada do outro lado. O importante é que a gente consiga, de alguma maneira, abrir algo, tocar de alguma forma, a partir da câmera, de maneira a realmente convidar quem está do outro lado a estar com a gente. Mas as plataformas online também são espaços que a gente pode ocupar e propor pensamento, propor movimento de linguagem e propor a nossa pesquisa nesse outro espaço. Então foi muito importante fazer o Vazante para entender isso, para entender que essa pesquisa que a gente faz, na plataforma em que a gente tiver acesso, a gente vai ter que lidar com ela e vai entender. A gente não largou o convívio, né? A gente entendeu como o convívio se dá nessa plataforma digital, né? Tem sido a nossa maneira de vazar essa necessidade de criação, porque a gente estava se sentindo de fato muito paralisados e é uma maneira de continuar de pé, resistindo. Então, com relação ao futuro, a gente enxerga assim, a gente está tentando encontrar brechas, tentando encontrar maneiras dentro daquilo que a gente tem ainda em isolamento, depois de 8 meses, como a gente consegue se manter ativos artisticamente e fincando o pé. A gente continua resistindo, a gente continua fazendo, a gente continua tentando trocar com o público, estar na relação direta com o público, com os meios que são possíveis. Mas a gente agora está lidando com um nível muito elevado de incerteza. É difícil dizer se vai ser possível
retomar o convívio como a gente vivia antes. Quando vai ser possível? O que me cabe é entender como eu posso me posicionar eticamente com o futuro. Primeiro, me manter de pé física e energeticamente, porque senão não existe futuro para mim, né? E depois pensar como que eu vou me posicionar eticamente frente a isso. E aí o Vazante foi importante porque ele me disse assim: a gente tem condição de, na situação que o futuro aparecer, se colocar frente a ele e falar, não, eu vou estar aqui e vou estar produzindo arte. E é esse desejo que constrói os nossos caminhos, é esse desejo que norteia as nossas escolhas estéticas, as nossas escolhas de parceria, as nossas escolhas de encontro. Então, o que eu espero para esse futuro é que a gente consiga continuar descobrindo novas formas e novos caminhos de criar os encontros para o convívio. A gente fez um vídeo, acho que foi em junho, julho, que foi decisivo nessa compreensão de como eu coloco o meu corpo frente ao futuro. Esse vídeo, na verdade, foi produzido um grupo argentino, fez uma série de ações com grupos estrangeiros, e aí eles nos convidaram para fazer um vídeo sobre, justamente, né, como que a gente se posiciona, como que o Coletivo Adigna se posicionava frente à pandemia. E a gente resolveu fazer uma carta ao futuro. E nessa carta ao futuro, a gente se coloca, não sei o que virá, mas estando de pé, vamos lutar para continuar caminhando. Então, essa carta ao futuro, ela é o nosso inventário futuro. Meu caro amigo, minha cara amiga, te ofereço essa carta, uma carta íntima. Há nela as minhas respirações mais difíceis. Há nela uma falta de ar entalada há 520 anos. Toma, acolhe essa carta em tuas mãos. Abre. Essa carta é meu corpo. Estado anêmico, corpo pandêmico de um país. Ontem, hoje, amanhã, queimam os meus pés, boca, casas, janelas, teatros, florestas, carbonizam os gritos, os olhos arrancados, pisoteados em comemorações cívicas, pedaços meus espalhados pelo chão, batalhões correndo pelas ruas, pisoteando as minhas costas. Seus coturnos afiados batem continência, giram seus braços. Eles têm armas nas pontas dos dedos. Seus olhos são gatilhos sobre as cabeças. Meu corpo, imenso campo arrasado. Mas ainda há muito chão por vir. E essa carta, minha cara amiga, meu caro amigo, é um grito. Uma força que vaza por entre os poros da minha parede, da minha pele. Uma voz que sabe que a luta se forja nas vísceras, nas pontas dos dedos e na raiz do coração. Essa carta é um vento que escapa do peito, que sabe que o que vem lá está sempre em disputa. E se hoje eu te entrego essa carta, é para te dizer, o sangue está, o sangue é. E nossos pés plantarão uma nova terra. Em nossa carne, teceremos os fios utópicos de um novo chão. Essa carta é para te dar a certeza de que estamos aqui, de pé, lutando, com digno carinho, nós.